Olá, pessoal. Somos alunos de agronomia do sexto período da Faculdade UNA de Uberlândia. Estaremos apresentando as principais pragas da cultura do arroz e nosso grupo é composto pelo Gustavo, pelo Matheus e por mim, Vinícius. Estaremos aqui abordando as principais pragas da cultura. Não estaremos falando de nomes de produtos devido à ampla margem de produtos que tem no mercado, desde moléculas pioneiras a genéricas. E conforme a localização do produtor, vai dar diferença nas revendas, nas empresas que fornecem esses produtos, variando preços e também o poder aquisitivo desse produtor vai variar, onde a molécula pioneira ela tem um valor maior e a genérica já é mais barata. Desse modo, vou estar passando a palavra para o Gustavo. Boa noite, pessoal. Eu vou fazer uma introduçãozinha aqui do arroz, mas primeiramente lembrando que é recomendado antes de qualquer recomendação de produto químico, é interessante a gente olhar no site da Agropit, que é do Ministério da Agricultura Brasileira, para a gente ter uma confirmação do registro para cultura, dosagem, bula e recomendação. Iniciando o trabalho aqui, vou falar um pouquinho da introdução do arroz. O arroz é considerado um produto de maior importância econômica em muitos países de desenvolvimento, porque é um alimento básico na mesa de cerca de 90% da população mundial. É uma cultura de fácil adaptação entre solo e clima. A gente temos um exemplo claro do arroz irrigado e do arroz de sequeiro. O arroz desempenha um papel estratégico tanto em nível econômico quanto social. Nisso dizemos em questão de geração de empregos, tanto em campo, tanto industrial, e etc. Comparado com as demais culturas, o arroz se destaca em segundo lugar em extensão de área cultivada. Então, é a segunda cultivar que é cultivada em maior área no mundo. Temos o Brasil. O Brasil ele é o décimo maior produtor de arroz em nível mundial e o primeiro em nível e é o primeiro produtor, é o maior produtor de arroz fora do continente asiático. Então, após a realização da Eco 92, a população começou a ter um olhar diferente para questões ambientais. A questão disso foi devido à maior produção de alimento, demandou de uma maior quantidade de pesticidas. Então, na Eco 92, a gente teve esse despertar por questão da questão agroecológica. Então, por isso a gente reforçou a questão da utilização de químicos apenas em caso de necessidade. Quando a gente fala de arroz, a gente tem um arroz irrigado e um arroz de sequeiro. Falando do arroz, a gente tem as pragas que vamos citar, ela pode prejudicar em diversas partes, tanto na parte de grão, tanto na parte foliar, tanto na parte de raiz. Tem uma grande diversidade da cultura do arroz, e dentro dessa diversidade também a gente tem uma grande diversidade de pragas. Então, a durabilidade do arroz ela varia bastante devido à sua variabilidade. A gente, como a imagem abordada abaixo, a gente pode visualizar diferenças entre espécies de arroz. Então, isso varia muito a questão nutricional, questão de praga, resistência a pragas e etc. Vou falar um pouquinho das medidas preventivas. É interessante a gente usar os métodos preventivos para evitar as pragas. Então, é recomendado sempre um controle de MIP, um monitoramento da lavoura, a remoção de plantas daninhas que podem ser hospedeiros para as pragas, a questão de manter sempre bem irrigado e nutrida a planta para ela mesma se desenvolver com uma forma um pouco mais resistente à praga, usar variabilidades resistentes,
semeiam no ciclo certo, no início da estação, e a utilização de armadilhas, de luz, feromônios, para atrair os insetos para poder fazer esse controle e monitoramento. Falar um pouquinho do ciclo do arroz. O ciclo do arroz pode ser dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase de plântula, que vai da semeadura até a emergência. A fase vegetativa, que é da emergência até o começo da floração, início da floração. E a terceira fase, que é a reprodutiva, é onde que inicia a parte de floração até o ciclo de maturação fisiológica da planta. As principais pragas que a gente vai abordar é a largata desfolhadeira, broca do colo, pulgão da raiz, cascudo preto, ácaro, percevejo dos grãos, gordo aquático, cigarrinho da pastagem, percevejo do como e cupins. Na imagem aí a gente vê um pouco do ciclo de maturação do arroz, desde a semeadura até o ciclo de maturação de grão, que é o ciclo de colheita. A gente pode ver algumas pragas abaixo, a gente tem a noção de entrada no ciclo. Por exemplo, broca do colo, que ela inicia desde a semeadura até a parte vegetativa, mais ou menos em estágio V3. Temos o cupim, que ataca em todo o período, desde da semeadura até o período vegetativo e muitas vezes até o período reprodutivo, mas geralmente com ataque de cupins a planta não chega nem até o início no período reprodutivo. Temos pragas que atacam somente no período reprodutivo, como percevejo do grão, largatas das panículas que atacam diretamente no grão e na floração, e etc. Agora eu vou passar para o Matheus, que vai abordar um pouco dessas pragas. Boa noite, vou estar falando um pouco da lagarta desfolhadeira. As larvas, elas se alimentam das folhas e entram nas vagens, danificando o fruto. A alimentação extensiva das larvas causa muitos danos de desfolhamento. Está falando um pouco do controle que existe, que são os mais eficazes, que é o controle químico e o controle biológico. O controle biológico é através de vespas parasitoides, como, por exemplo, a tricograma, e os bioinseticidas, vírus de polidrose nuclear. E também existem fungos patógenos como o Nomoroia. O controle químico também é bastante utilizado, deve prever a ação específica contra a praga e deve sempre também preservando os inimigos naturais. Falar um pouco da broca do colo, conhecida também como a lagarta do elasmo. É uma praga esporádica, ataca o arroz no sistema de semeadura direta. Os adultos são mariposas pequenas e medem de 8 a 10 milímetros de comprimento. O controle mais utilizado é o controle químico. Em áreas com constantes infestações de praga, deve-se proceder ao tratamento das sementes com inseticidas sistêmicos. E também em anos com seca, recomenda-se o uso de produtos com ação de contato com profundidade associada ao tratamento de semente. O pulgão da raiz. Esse inseto é formado de fêmeas que se reproduzem sem copulação, absorvem fluidos das plantas e, quando ocorre em grande número, causam modificação no sistema reticular. Os prejuízos são maiores em anos de seca. O controle biológico é feito através de patógenos e é recomendado utilizar a técnica que favorece a ação de predadores. E também consorciando o controle biológico com o controle químico, visando não prejudicar o controle biológico com utilizando produtos registrados para a agricultura. Cascudo pretos. Insetos que roem e dilaceram a parte de baixo das plantas. Eles deixam amareladas e morrem. Elas na fase adulta atacam os arrozais em qualquer era, desde que não estejam inundadas. O controle mais utilizado é recomendado colher a amostra das larvas antes da semeadura.
ou após a instalação sobre fileiras de plantas. Fazer o controle químico somente quando forem encontrados em média 0,1 a 0,8 adulto por unidade, um dado da Embrapa 2011. Um pouco dos ácaros, ele é invisível a olho nu, sua localização é na base abaxial das folhas e eles se alimentam introduzindo seus estiletes, causando graves lesões. Nos cultivos arroz irrigados, o aumento dessas populações de ácaros tende a aumentar em climas, principalmente em climas mais secos e quentes. O método de controle mais utilizado são acaricidas químicos, né? E também é importante observar o estágio em que ele está no longo do começo da implantação da cultura e verificar as folhas se estão com manchas, verificar a clorose devido à injúria causada no desequilíbrio de nutrientes. Percevejo dos grãos. Percevejos crescem fora do cultivo do arroz e infestam os campos movendo rapidamente. A devastação desse inseto início do desenvolvimento das plantas, porém eles preferem alimentar devorando as espiguetas que se encontram na fase leitosa. O controle mais utilizado recomenda-se produtos registrados para a agricultura, que você pode estar consultando no site da Agrofit ou no Ministério da Agricultura. A partir da floração ao amadurecimento, ele ataca principalmente a partir da floração até o amadurecimento das panículas. Vou estar dando continuidade aqui, né, aos insetos. Meu nome é Vinícius. O gorgulho aquático é uma praga de grande interesse econômico no arroz irrigado, onde o gorgulho aquático ataca as raízes das plantas, principalmente nos viveiros. Esses viveiros são onde que você planta ali para depois transplantar para a área de cultivo mesmo. E também ele é encontrado muito nas águas que serão utilizadas para inundação. Eles causam danos a raízes, consequentemente manchas cloróticas nas plantas, levando à morte. Como método de controle, não temos método de controle biológico eficaz, mas temos a limpeza de canais de irrigação, as destruições de restos culturais, aplainamento do solo, tratamento de sementes, aplicação de curativos de inseticidas, adubação nitrogenadas. A cigarrinha das pastagens. Ocorre com maior frequência no arroz sequeiro, causando muito dano na fase inicial. As cigarrinhas introduzem toxinas que resultam no amarelecimento das folhas, com faixas brancas e pontas murchas. Como método de controle, temos o tratamento de semente, o biológico para predadores de ninfas, as larvas de salpingão gânster, nigra, e de adultos temos a mosca, percevejo, formigas, aranhas e pássaros. E como parasitóides de ovos, temos anagros SP. E também temos o tratamento químico, pulverizando inseticidas nas culturas. O percevejo do como ataca a parte aérea das plantas, onde introduz seu aparelho bucal na bainha da folha, causando na fase vegetativa a morte da parte central do como, conhecido como coração morto. Na fase reprodutiva, irá ocorrer uma grande porcentagem de espeguetas vazias, ou seja, sem um arroz. Isso devido às toxinas inoculadas pelo inseto, além de sugar sua seiva. Como métodos de controles, temos o controle químico, que deve fazer o controle preventivo com inseticidas recomendados entre 20 e 30 dias de idade das plantas, e o biológico, como predador do adulto, Ephir SP, e parasitóides de ovos, o Encyrtus SPP e o Telenomus SP. Os cupins são insetos sociais que vivem em colônias, com ocorrência de ataques de agosto ou outubro, principalmente em solos cerrados no sequeiro. O ataque ocorre antes das germinações das sementes e as raízes também são atacadas. O operário é o que causa o dano, ele é de menor tamanho e de cor esbranquiçada. E o soldado ele é de maior tamanho, responsável pela proteção, e ele é de maior e ele é numa cor amarelada. Como método de controle, não temos um biológico eficaz. O subterrâneo de maior difícil
que é o mais difícil de controlar, é da espécie Citermes molestus. E o controle químico é introduzindo inseticidas no suco, né, aplicando no suco de plantio ou através de tratamento de sementes. No mais, nosso trabalho foi esse. Agradecemos a atenção.